meus amigos, muito boa noite, muito boa noite. Estamos aqui na nossa segunda-feira, hoje, dia 17 de junho de 2024, o nosso programa Os Caminhos de Paulo, programa de número 4. Já estamos no nosso quarto programa de Os Caminhos de Paulo. Que coisa boa! Gratidão, gratidão imensa, gratidão à nossa espiritualidade maior, gratidão ao nosso Pai Todo-Poderoso, gratidão ao nosso Mestre Jesus, aqui presente conosco, gratidão aos nossos guias e mentores espirituais, gratidão aos nossos irmãos benfeitores, coordenadores desse programa, aqui presente conosco também, gratidão aos nossos anjos guardiões, sempre presente nos acompanhando. Gratidão pela oportunidade que a Associação Espírita Cartas de Passos nos concede para que a gente possa desenvolver esse projeto, né, de educativo que fala sobre os caminhos de Paulo. Gratidão pela oportunidade de ser eu estar aqui, né, com vocês. Gratidão por essa oportunidade, gratidão por essa oportunidade bendita e divina, né? Que a gente pôde cumprir aí, não é? Aceitar esse caminho, aceitar essa jornada, de falar desse homem, desse espírito evoluído que fez tanta diferença no cristianismo, né? Na história do cristianismo, e que suas cartas, né? O seu feito, né? Ele reverbera, ele repercute até hoje nas nossas vidas, não é? Então, gratidão imensa por estarmos juntos aqui. Eu sou César de Aquino, para quem não me conhece, sou trabalhador aqui da Associação Espírita Cartas, sou aqui de Passos, e desenvolvo esse programa, Os Caminhos de Paulo, porque é uma paixão minha, né, de falar sobre Paulo. Eu que me identifico muito com a história de Paulo. Eu gosto muito da história dele porque eu me identifico muito com as dificuldades que ele teve, com a transformação que houve, né, com a reforma íntima que ele pôde promover na vida dele a partir do encontro de Damasco, não é? Então, assim, eu estou aqui desenvolvendo esse programa por ser um apaixonado, não por ser um historiador, muito menos um teólogo, não é? Muito menos por isso. Então, é importante que a gente mantenha, né, essa vibração, né, de operacional, não é assim? Que bom que estamos hoje já no nosso programa de número 4, não é? Programa número 4, Os Caminhos de Paulo. Nós já no programa número 1 nós falamos muito da história de Saulo, falamos quem era esse homem, né? Quem era esse ser, quem era Saulo lá naquela época, né? Quando ele nasceu, como é que foi a sua doutrina, como é que foi a sua educação, de onde ele veio, né? Como é que foi a sua educação, a educação judaica. Falamos muito sobre a história dele. No nosso programa número 2, nós falamos sobre a transformação dele, então. No programa 1, nós falamos sobre a história dele até o encontro de Damasco, quem era Saulo, não é? No programa número 2, então, nós falamos já a transformação de Saulo em Paulo, então quem foi depois, né? Quem se transformou, como é que foi essa transformação, né? O que ele teve que passar, quais as dificuldades que ele teve que passar, quais as dificuldades que ele passou e essa transformação, esse batismo, então, de nome Paulo. E por que isso aconteceu, né? Por que Saulo se transforma, então, em Paulo, né? Todo o contexto que se via em torno da existência dele. No programa número 3, nós já adiantamos um pouco. No programa número 3, nós pudemos comentar um pouco desse aprendizado, né? Qual é o aprendizado que nós trazemos para a nossa vida, que é a nossa intenção. A nossa intenção com Os Caminhos de Paulo é trazer a história dele, contextualizando para nós qual é, né, o aproveitamento, né? Como é que nós podemos aproveitar em nossa vida a história de Paulo, como é que nós podemos aproveitar em nossa vida essa
transformação, a reforma íntima que Paulo promoveu na vida dele e, claro, depois com as suas viagens missionárias, né, com sua jornada missionária, né, como é que ele se transformou nessa jornada missionária e o que levou ele a fazer isso. Então, no programa número 3, nós conversamos um pouco sobre isso, né? Hoje, no programa número 4, eu estou trazendo aqui mais algumas reflexões, né, sobre isso, sobre a vida, né, sobre a vida de Paulo. Nesse programa número 4, eu quero trazer para vocês uma pergunta e uma reflexão, com base nos levantamentos que a gente vem fazendo, né? Primeira pergunta, a primeira questão que eu quero trazer para vocês, para a gente poder refletir um pouco, é o que podemos aprender com essa transformação de Saulo em Paulo? Depois da gente ter percebido por tudo que ele passou, o que a gente pode aprender então com essa transformação? E fazendo essa leitura dessa transformação, eu quero trazer para vocês também, com base num dos materiais que eu pude fazer os meus levantamentos, fazer a nossa investigação, trazer para vocês 6 perspectivas a respeito de Paulo. São 5 autores, são 5 teólogos trazendo para nós a visão deles, né, a perspectiva a partir da visão deles, então, em relação à vida de Paulo. E uma sexta perspectiva, levando em consideração essas outras 5, a perspectiva à luz da doutrina espírita. Então, hoje o nosso programa, eu quero trazer para vocês estas duas reflexões, né? Primeiro, a reflexão em torno dessa pergunta: o que a gente pode aprender? Qual o aprendizado que nós trazemos com essa transformação de Saulo em Paulo? Qual é o nosso aprendizado, né? O que nós podemos trazer para contextualizar na nossa vida essa transformação de Saulo em Paulo e essa reforma íntima, né, trazida para dentro dele a partir desse espírito, né, evoluído, a partir de Paulo. E essas perspectivas na visão de alguns teólogos, então, apontando para nós as perspectivas deles, a visão deles. E uma sexta visão, a visão da doutrina espírita para nós, para que a gente possa entender um pouco, né, um pouco mais sobre esse ser magnífico que foi Paulo de Tarso, não é assim? Bom, a primeira questão, então, respondendo essa primeira questão, o que nós podemos aprender? O que nós podemos aprender com essa transformação de Saulo em Paulo? Saulo, um judeu, né, que foi doutrinado na doutrina judaica, na doutrina messiânica, se transforma depois de um encontro com Jesus, né, um jovem de 30 anos, já no auge do seu doutorado, não é? Ele que chega a ser doutor das leis, ele que chega a ser preparado para ser um rabino, não é? Ele estava pronto ele era considerado que depois daquela missão dele, que era aprisionar, acabar com aquele movimento cristão, ele já estava sendo considerado como um rabino, ele já estava sendo considerado dentro dos doutores da lei, ali no Sinédrio, principalmente por Gamaliel, ele já estava sendo esperado como um rabino, um jovem, praticamente jovem, 30 anos, né? Ele estava com 30 anos naquele momento, quando acontece o encontro de Damasco. Ele estava ali por volta de 30 anos. Então, todos já o aguardavam, né? Para que ele pudesse dar continuidade a toda aquela doutrina que ele tinha sido preparado. E aí então acontece o encontro de Damasco com o Mestre Jesus e causa nele aquela transformação, nós podemos até dizer que trágica, né? Foi assim, quase que um trauma,
né, o que acontece com ele, com aquela situação, né, com aquele momento. Foi um momento extremamente impactante, extremamente impactante. Em fração de segundos a vida dele se vê praticamente transformada, não é? Então, o que a gente aprende com essa transformação, não é? A primeira questão que nós precisamos chamar a atenção nessa transformação é que quando então Saulo é transformado em Paulo. Então, quando Paulo observa, quando ele traz para si, quando ele encontra consigo, então, esse Paulo que começa a nascer dentro dele, ele que quer, então, implementar a obra de Deus, ele que quer, então, começar a ir em todas as comunidades, dizer para todos daquela sua transformação, ele é convidado a ficar em silêncio, ele é convidado a ficar em retiro, ele é convidado a ficar isolado, não é? Ele é convidado a mergulhar verdadeiramente no conhecimento do Jesus. Ele é convidado a conhecer Jesus de Nazaré. Ele é convidado a conhecer Jesus Cristo de Nazaré, não é? Por quê? Porque Deus ele já conhecia a partir da educação judaica, a partir da lei messiânica. Quando ele se transforma, ele nasce dentro dele aquela vontade, né? Aquele desejo, então, de dizer para todo mundo o que tinha acontecido. E aí, então, ele é convidado a ficar nesse silêncio. E qual foi o tempo desse silêncio dele? Nada mais, nada menos do que 14 anos. Então, do encontro de Damasco até ele começar a fazer as suas viagens missionárias, leva-se 14 anos. Então observa, só lá aos 44 para os 45 anos é que Paulo começa a sua jornada efetiva de missionário. O que a gente pode entender com isso? É muito importante que na nossa vida, quando nós trazemos o Evangelho para a nossa vida, quando nós trazemos a vida do Mestre Jesus para a nossa vida, isso é o que a gente pode aprender com Paulo, com essa transformação de Paulo, né? E isso está nos caminhos de Paulo, não é assim? Que antes que a gente execute a obra de Deus, nós precisamos de conhecer o Deus da obra. Isso fica muito claro para nós que antes de mais nada, e isso está em vários textos do Evangelho, antes que eu tire a trava do olho do meu irmão, eu preciso de tirar a trave do meu olho. Eu preciso de ter um coração misericordioso, eu preciso de ter um coração bondoso, um coração caridoso para que eu possa fazer caridade pelo outro. Eu preciso de passar, de vivenciar o amor ao próximo comigo mesmo, para que eu possa vivenciar o amor do próximo com o outro. Eu preciso de me perdoar para que eu possa perdoar o outro. Eu preciso de trabalhar em mim o autoconhecimento para que eu possa vivenciar o autoconhecimento com o meu próximo. Então, isso fica muito claro para nós nessa trajetória de Paulo, nessa transformação de Paulo. Paulo é convidado a passar 14 anos conhecendo o Deus da obra, conhecer o Jesus Cristo de Nazaré, conhecer a obra que ele fez, conhecer a obra que foi feita durante 3 anos. Mestre Jesus esteve sobre a terra durante 33 anos, dos 33 anos, praticamente 3 para 4 anos foi a operação dele, foi a jornada dele em comunidade após comunidade, trabalhando com os seus primeiros cristãos, com os 12 apóstolos. Então, Paulo é convidado a passar 14 anos, entendendo tudo isso.
entendendo de tal forma que ele pudesse transferir, que ele pudesse transcender a lei judaica para a nova lei que ele estava compreendendo. Onde a lei judaica era a lei da lição, a lei da força, não é? A lei judaica é a lei do compromisso, não é? Você tem que fazer, você tem que ser assim, senão você não ganha, não recebe a salvação. Ou você cumpre com a lei, não é? Ou você é obediente à lei, então era uma lei de obediência, ou você obedece à lei, ou então você não ganha, não recebe a salvação. Quando vem o Mestre Jesus, essa obediência, ela é transformada em amor, ela é transformada em fé, ela é transformada na graça. E aí o que o Mestre Jesus diz para nós é que nós precisamos de contribuir com essa graça, não é? Nós precisamos de fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Seguir as leis naturais, seguir as leis primárias. Quais que são as leis primárias? A lei do bem e do mal, a lei de causa e efeito, a lei do amor, principalmente, que é a primeira lei maior divina, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com toda a sua sabedoria, racionalidade e sentimento, e amar ao próximo como a ti mesmo. E amar aos outros como eu vos amei, e estarem juntos, não é? Como nós estamos. Então, essas são as leis primárias, fazer pelo outro aquilo que eu quero que faça por mim, sem esperar em troca, porque senão seria, né, uma barganha. Então observem, essas primeiras leis, essas leis básicas colocadas no Evangelho, colocadas naqueles primeiros textos, nos primeiros pergaminhos, que a Casa do Caminho, com aqueles discípulos, trabalhavam e promoviam esse ensinamento e essa doutrina nas igrejas, né? Era chamado de igrejas, as comunidades que eles iam formando nos vários lugares por onde eles passavam. Então, Paulo é convidado a estudar isso de maneira profunda. E Paulo é convidado a trabalhar isso de maneira profunda em si mesmo primeiro, na sua existência. Destes 14 anos, por exemplo, a gente viu nos outros programas, destes 14 anos, por exemplo, 10 anos praticamente ele esteve em Tarso. Só que ele esteve refugiado ali, ele esteve ali escondido, ele esteve ali no anonimato, apesar de ser a cidade natal dele. Ele era considerado um comerciante, ele era fabricador de tendas, né? Era o seu ofício. Além de toda a educação que ele teve, além de toda a evolução universitária que ele teve, além de toda a educação que ele teve, ele era um operador, né? Ele era um fabricante de tendas. Então, quando ele, durante os 10 anos que ele fica no anonimato ali em Tarso, ele faz isso, ele trabalha fazendo tendas para as pessoas. E ninguém descobria, Tarso, uma cidade muito grande, ninguém então descobriu que aquele que estava ali era, né, o que era Saulo, o doutor da lei, o que era esperado como rabino. Ele ficou no anonimato, na humildade, no silêncio, trabalhando e estudando. Exercitando o tempo e o silêncio no coração dele e estudando o Deus da obra, para que ele pudesse compreender efetivamente quem era aquele do qual ele ia trabalhar. Tanto é que numa das cartas, mais à frente nós vamos começar a entrar em todas as cartas, né? Numa das cartas ele coloca isso, ele coloca, né, essa frase, não é mais o eu que existo em, né, não é mais eu que existo em Deus, mas Deus é que existe em mim. Então ele chega numa profundidade de aprendizado que só depois disso ele então começa a sua doutrina. Então o primeiro aprendizado que nós podemos trazer para a nossa existência é o autoconhecimento. É conhecer o Deus da obra que existe dentro de nós. É conhecer a nossa essência. É trazer para nós esse conhecimento para que eu possa, então, efetivamente
caminhar na direção do aprendizado com o meu próximo. Segundo aprendizado que nós temos, o segundo aprendizado que nós temos é na profundidade do aprendizado. Paulo, em momento algum, desde os seus primeiros anos de vida, desde quando era Saulo, ele nunca foi raso. Tudo ele aprendia de maneira muito profunda. Tudo ele fazia de maneira muito perfeita. Ele se envolvia de maneira efetiva em tudo aquilo que ele trabalhava. Ele por ter uma característica, inclusive, de muita racionalidade, ele foi um ser muito racional, então para ele, o que ele tinha que aprender de maneira profunda. Ele, nos estudos das leis, ele era o melhor. Nos estudos dos idiomas, ele era o melhor. Nos estudos das regras, ele era o melhor. Nos estudos de aprendizado de fazer tenda, ele fazia as melhores tendas. Então Saulo neste caso, nunca foi raso. E na transformação em Paulo, Paulo continuou sendo assim. Qual o aprendizado que nós precisamos de trazer para a nossa vida? Em nossa vida, não dá para ser raso em nada. Nós precisamos de encontrar dentro de nós, de maneira profunda, não é? Quem tem a coragem, por exemplo, de enfrentar a sua reforma íntima, eu digo coragem porque só os corajosos fazem isso, não é? Porque não é fácil. Uma reforma íntima não é fácil. Realmente não é fácil. Hermance Dufour coloca nos livros dela, né, coloca de maneira muito importante no seu livro Reforma Íntima Sem Martírio, né, que os martírios que nós vivemos, nós ainda sofremos porque não sabemos administrar essas questões dentro de nós, não é? Nós não sabemos administrar as nossas emoções, a nossa inteligência emocional, não é? Então, a reforma íntima nada mais é do que o treinamento dessa inteligência emocional na nossa vida. Então, para aqueles que realmente enfrentam a sua reforma íntima, ela é profunda. A reforma íntima não há como ser rasa, não há como ser superficial. Não, é como se você fosse fazer uma reforma numa casa, não é? Imagina que você vai fazer uma reforma na sua casa e você decide só tirar o telhado. Você decide reformar só o telhado. Só que depois que você tira, né, as bases lá em cima do telhado, você começa a observar que as paredes começam a descascar, alguma parede trinca, não é? E aí você precisa de reformar aquela parede. Reformada aquela parede, você vai ter que mexer no piso. Reformado o piso, você observa que tem que trocar mais algumas coisas ali dentro da sua casa e assim vai. Então não dá para fazer, né, uma reforma numa parte só da casa. Ou você reforma a casa inteira ou você não reforma. Ou você mexe nela toda ou você não mexe. E dentro de nós também, da mesma maneira, a reforma íntima, ela é profunda. E olha, não acaba. Não acaba, né? Isso eu posso dizer para você de cadeira. A reforma íntima, ela não tem fim. Depois que ela começa, é um dia após o outro, a gente encontrando dentro de nós cada vez mais pérolas maravilhosas que nós precisamos ainda de colocá-las nas caixinhas adequadas, né? Então, isso realmente é um movimento que continua para a nossa vida inteira. E o importante é isso, a gente aprender a aprender com a nossa existência. E isso aconteceu com Paulo. Paulo também, da mesma forma, ele de maneira profunda, mesmo depois dele ter passado por todo o tempo, por todos esses 14 anos, quando ele começa então a promover na sua vida as jornadas missionárias, que ele começa então a visitar as comunidades, que ele começa a escrever as suas cartas, que ele começa então a doutrinar as igrejas das quais ele já tinha passado e criado, da maneira, a todo momento, nas conexões que ele mantinha com aqueles que o seguia, não é? Ele faz isso de maneira profunda. Todas as suas cartas, todas as suas conexões com todas as comunidades que ele fazia, cada um qual
de acordo com a cultura daquela tribo, daquela localidade, daquela comunidade, ele fazia de maneira profunda. Ele não era um ser raso. Isso nós podemos aprender, nós devemos aprender dessa forma, trazendo essa conexão para nós, trazendo essa contextualização para nós. Não dá para trabalharmos a nossa reforma íntima de maneira rasa. Isso é extremamente importante entendermos, né, sobre isso. Terceiro aprendizado. Qual que é o terceiro aprendizado que nós podemos absorver com essa transformação de Paulo? Bom, conhecendo o Deus da obra, fazendo as coisas de maneira profunda, quais seriam os instrumentos que Deus utilizou para que ele pudesse passar por essa reforma íntima? Eu vou colocar para vocês aqui alguns que talvez você possa comparar isso, você possa trazer isso para a sua existência, você talvez possa contextualizar e talvez isso faça sentido para você. Um dos instrumentos que Deus colocou para ele, o isolamento. Outro, a solidão. Isolamento, solidão, rejeição da sua própria população, do seu próprio grupo, né, dos seus próprios familiares. O apedrejamento, a perseguição, as dúvidas que ele tinha, não é? Então, instrumentos como pessoas, situações e lugares foram colocadas na vida de Paulo para que ele pudesse trabalhar a sua reforma íntima. Isso acontece conosco? Exatamente. Isso também acontece conosco. Nós podemos aprender exatamente isso. Na nossa vida, quando nós então decidimos trabalhar a nossa reforma íntima, nós encontramos também estes instrumentos. Nosso Deus maior, o nosso Mestre Jesus, coloca em nossa vida pessoas para que elas possam nos ajudar de todas as formas, das melhores até as formas mais complexas, até as formas mais difíceis, mas nos ajudar a trabalhar a nossa reforma íntima. Lembrem-se sempre de se lembrar, todo trabalho pressupõe esforço. Nenhuma evolução você não consegue subir numa escada se você não tem trabalho. Então observe, crescer não significa desenvolver. Entendam muito bem isso. Você crescer não significa desenvolver. E o contrário também da mesma forma, desenvolver não significa crescer. Nós precisamos de trabalhar as duas coisas concomitantemente. Então, durante o seu crescimento, durante a sua jornada, durante a sua caminhada na sua jornada, é importante você olhar para o seu autoconhecimento e você se desenvolver. Desenvolver o quê? A sua intelectualidade e o seu desenvolvimento moral. E principalmente a sua espiritualidade. Então, trabalhando a sua espiritualidade, você forçosamente vai ter que trabalhar a sua intelectualidade para que você possa entender as coisas de Deus e o seu moral, a sua educação moral, porque quanto mais você encontra, quanto mais você trabalha, quanto mais você conhece o Deus da obra e passa a trabalhar a obra dele, então, mais você precisa se desenvolver moralmente. Então observe que tudo isso é de extrema importância para a nossa vida e nosso Deus maior coloca pessoas na nossa vida para que nos promova essa ajuda, para que a gente possa olhar para nós mesmos e observar o que a gente precisa de aprender. É importante nós entendermos dessa forma, né? Outro dia, uma amiga minha de coração me ensinando justamente isso, sobre a filosofia sistêmica. A filosofia sistêmica nos traz justamente essa informação, que aqueles que estão em nossa vida, dentro do nosso sistema, dentro do nosso status de vida, que provavelmente dificultam as coisas para nós, ou fazem coisas ruins, ou nos ofendem, estão ali justamente para nos mostrar dentro de nós o que nós precisamos de aprender, o que nós precisamos de evoluir, o que nós precisamos ainda de tratar em nós. Porque senão nós não receberíamos isso como uma ofensa, ou nós não receberíamos isso como um tratamento ruim. Se isso chegou para nós, para os nossos ouvidos, de maneira ofensiva, é porque existe alguma coisa dentro de nós que nós precisamos de tratar.
Essas pessoas, então, são os nossos ajudantes. São os nossos auxiliares para que a gente possa, então, alinhar a nossa trajetória, alinhar a nossa vida. Da mesma forma, na vida de Paulo, foi colocado pessoas que o perseguiam, que o levavam ao isolamento, que o rejeitaram. Imagina um cara que passou toda a sua vida sendo preparado para ser um rabino. E ele, quando chega na sua cidade, quando ele chega nas comunidades que ele ia, quando ele chega em Jerusalém, quando ele chega em Roma, ele é apedrejado, ele é perseguido, ele é quase morto. E ele precisa de fugir das pessoas das quais ele convivia. Ele teve que várias das vezes fugir das pessoas que sentavam ao lado dele durante as doutrinas da sua educação. Muitos daqueles promoviam perseguição a ele. Não acontece muitas das vezes conosco assim? Algumas pessoas em nossa vida, alguns lugares onde nós vamos, algumas situações que nós precisamos de enfrentar, dificuldades parecidas com essas, para que a gente possa trabalhar justamente a nossa reforma íntima. E aí então, né, como a minha amiga disse, retirar essas pessoas da prateleira de inimigos e transferi-los para a prateleira de ajudantes. Vou começar a olhar para essas pessoas de maneira diferente. E isso é bíblico. E isso é bíblico. A filosofia sistêmica, ela nasce a partir dos ensinamentos primários, né, do nosso Mestre Jesus. Amar os vossos inimigos. Então está muito claro para nós todo esse sistema que nós precisamos de aprender. E isso nós aprendemos com a passagem de Paulo. Paulo nos traz justamente estes aprendizados nessa transformação, nos caminhos de Paulo. Os caminhos que Paulo então traça na vida dele, os caminhos que Paulo então faz, a sua jornada, nos traz justamente esses aprendizados. Primeiro nós precisamos de conhecer bem o Deus da obra, para que antes a gente então trabalhe nessa obra do nosso grande Deus. Depois, aquilo que a gente aprende, precisa de aprender com profundidade, trabalharmos a nossa reforma íntima de maneira profunda. E terceiro aprendizado, que sempre são colocados pessoas, situações, lugares em nossa vida para que possa ser promovido em nós tudo aquilo do qual nós precisamos para que a gente possa evoluir. É um aprendizado profundo, né? A vida de Paulo nos traz, além das suas cartas, além do aprendizado que nós temos com as suas cartas, a vida de Paulo inteira é um verdadeiro aprendizado para nós. Basta termos olhos, ouvidos e coração, olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração para sentir, que toda essa transformação, quando acontece em nós sequer imaginamos, não é? Muitas das vezes, que nós estamos sendo preparados para algo muito maior do que nós. A reforma íntima, nós estamos aqui no nosso planeta Terra justamente para promover a reforma íntima em quem? Em nós, não é no outro. É justamente em nós que nós precisamos de promover tudo isso. Nós não viemos aqui nesse planeta Terra, nós não viemos aqui nesse educandário para que a gente possa promover a reforma íntima na vida do outro. Nós estamos aqui para promover a nossa reforma íntima. Nós estamos aqui, cada um de nós, dentro das escolas, dentro das salas de aula, desse planeta educandário. Cada um no nosso momento de vida, cada um no nosso nível de existência, no nosso nível de desenvolvimento. Cada um de nós estamos aqui promovendo a nossa reforma íntima, o nosso desenvolvimento.
Não estamos aqui de férias, estamos aqui a trabalho e somos os trabalhadores da última hora, né? Como bem diz o Evangelho. Muito bem. Esse segundo momento dos caminhos de Paulo de hoje, eu quero trazer para vocês então as perspectivas. Qual é a visão de 5 teólogos? E nós vamos apresentar mais uma sexta visão, que é a visão da doutrina espírita. Qual é a visão desses teólogos da vida de Paulo? O que foi para eles, para esses estudiosos? Esses estudiosos estão aqui nesse livro, né? Onde eu fiz esse levantamento nosso. Aparece para vocês aqui, eu não sei se aparece invertido, né? Mas é um livro que chama Perspectivas sobre Paulo. Esse livro ele é organizado, os textos são organizados por Scott McKnight e Oropesa, que são 2 grandes doutores, professores das universidades americanas, voltados para a teologia, voltados principalmente, são estudiosos da teologia de Paulo. E eles convidaram então 5 teólogos, 5 doutores, né, que falam sobre Paulo, que dão aula, né, de ensino religioso nas universidades americanas. Barclay, Andrew Dass, James Dunn, Brand Petrie e Magnus Satterholm. E eu trouxe para vocês aqui essa visão teológica da vida de Paulo. Então nós temos aqui 5 perspectivas diferentes. A primeira perspectiva é a perspectiva de Paulo ainda dentro do judaísmo. O que a gente pode aprender com isso? Paulo, então, Saulo ainda dentro, né, da doutrina judaica. O que é a doutrina judaica? A doutrina judaica ela enfatiza, né, o judaísmo rabínico, ou seja, aquele que tem a compreensão da lei dentro do templo e dentro do tempo, que é aquela época, né? Ou seja, o rabino, né, a educação judaica preparada naquela época só se acreditava na educação messiânica, ou seja, de Messias, né? Ou seja, do Messias que viria. Então eles acreditavam em Deus e que Deus ia promover o Messias que viria. Quem era aquele Messias? Um rei, não é? Tanto é um dos grandes conflitos, né? Inclusive eu li para vocês aqui no nosso programa número 3, no nosso terceiro programa de semana passada, eu li para vocês aqui um trecho do livro Paulo e Estevão, onde é dito justamente essa passagem, né? Onde é colocado justamente essa passagem, onde Saulo, então, naquela época, discute com Estevão, não é? Dentro de uma sinagoga onde estava sendo feitas as leituras do Evangelho. Saulo chega no momento onde Estevão está fazendo uma pequena pregação ali. E aí então Saulo diz para eles, né? Mas onde que vocês estão com a cabeça? Onde é que vocês estão com a cabeça? Nós que estamos esperando um grande Messias e vocês me colocam aqui que esse carpinteiro que foi morto, vocês o chamam de rei, não é? Então, assim, o conflito que existia daquela forma. Então, uma das perspectivas é ainda olhar para Paulo ainda com essa roupagem, com a roupagem da doutrina judaica que ele era, né? Que ele era de natureza, que ele era de origem, e aí então, vindo para a história de Paulo, ele transformando então essa doutrina judaica numa nova doutrina. E eles olham para Paulo ainda nessa doutrina cristã, não é? Ainda Paulo como ainda um seguidor da doutrina judaica, tentando implementar isso com novas leis, né? de nova forma, não é assim? Então um dos teólogos ainda olha para Paulo dessa forma. Uma segunda perspectiva, não é? Chamada de a nova perspectiva, esse já apresentada por James, ele argumenta que Paulo estava em oposição à lei judaica.
reinterpretando a lei na lei cristã para aquela época. Ou seja, essa perspectiva não abandona Saulo, né? Ou seja, é como se Paulo contivesse Saulo, não é? Então é como se ainda Paulo tentando naquela implementação da doutrina cristã daquela época, ainda trazendo a doutrina judaica, ou mesmo todo o seu aprendizado, para que aquelas pessoas pudessem compreender. Ele que era um excelente orador, ele que era, né, um doutor da lei, é claro que ele trouxe todas essas competências para dentro de toda a sua missão. É claro que ele trouxe todo esse aprendizado. Então, uma dessas perspectivas é olhar para Paulo ainda como um judeu doutrinado na doutrina judaica, tentando reinterpretar a doutrina judaica para a doutrina cristã. Uma terceira é ainda olhar para Paulo como olhavam para a perspectiva tradicional protestante após a reforma protestantista, né? Destacando, por exemplo, a salvação unicamente pela fé. É uma das passagens das cartas, é uma da forma como Paulo sempre apresenta as cartas, é realmente a fé. Mas essa perspectiva, essa visão desse teólogo, por exemplo, de Andrews Das, ele ainda olha para Paulo como se ele estivesse apresentando a Bíblia, ou então o Evangelho, como a única salvação. Ou seja, acreditando no Evangelho, acreditando nas palavras do Mestre Jesus, já se alcançasse a salvação. E nós podemos aprender que Paulo ainda ele foi muito além disso. Paulo, além de trazer todas as suas competências, além de trazer toda aquela habilidade que ele tinha exercitado, ele que já estava então com 44 anos, não é? Já tinham se passado 14 anos de isolamento, de solidão, não é? De abandono, de estudos profundos nos evangelhos. Ele então, a gente pode aprender isso, ele não estava simplesmente reinventando ou traduzindo a lei judaica nos evangelhos, ele estava justamente implementando um novo ensinamento. Claro que as bases continuam, mas o novo ensinamento é que valeria a pena dali em diante. A quarta perspectiva, a quarta visão desses teólogos é olhar para Paulo já dentro da doutrina católica romana. E aí então, o que para eles, né, a doutrina católica romana trazia? A cooperação humana com a graça divina. O que é a cooperação humana com a graça divina? Nada mais é do que existe a graça. Deus sempre nos concede a graça de maneira misericordiosa, mas nós precisamos aprender com isso, nós precisamos de cooperar com isso, nós precisamos de fazer também por merecer essa graça. Então nós precisamos de co-criar essa graça com aquilo que nós merecemos, ou aquilo que o nosso Deus, o nosso Pai maior, está pronto por fazer, ou está pronto por deixar para nós, não é? Então essa é a visão, a perspectiva da visão católico-romana. Paulo, então, executando a obra divina, Paulo, então, executando as suas missões, Paulo levando àquelas comunidades a sua palavra, né, levando o ensinamento dos evangelhos para aquelas comunidades, implementando, criando as igrejas, juntando as comunidades. Não é? Era o trabalho missionário de Paulo, né? Ele vai em várias comunidades, instala-se ali então uma igreja, ou seja, uma comunidade para poder vivenciar o evangelho naquela comunidade, e Paulo então coloca dessa maneira para eles, né?
que, olha, Deus está sempre nos concedendo uma graça, mas nós precisamos de cooperar com isso. Essa é a perspectiva dessa visão, da visão católica romana. E temos ainda uma quinta perspectiva apresentada pelo John Barclay, que é Paulo tendo um dom, que é o dom de trazer à luz para aquelas comunidades o evangelho do Mestre Jesus. Então existe também essa colocação, essa perspectiva que já nos conecta com a perspectiva seguinte que eu vou apresentar para vocês aqui, que é a perspectiva à luz da doutrina espírita. Não é? Para eles, Paulo tinha um dom do Espírito Santo, ou tinha os dons do Espírito Santo, para que ele pudesse, então, para que ele pudesse disseminar, não é, as leis divinas, o evangelho para aquelas comunidades, para doutrinar, então, aquelas comunidades nas leis divinas. Olhar para Paulo como um ser que tinha, então, um dom, não é? Talvez menosprezar um pouco o que Paulo tinha construído por si só. É claro que isso é fato, que o nosso Deus maior escolhe ele como alguém que seria o seu soldado, que seria o seu doutrinador, que seria o seu missionário para poder continuar, não é, a levar a palavra do evangelho àquelas várias comunidades. Isso é fato. Nós podemos considerar, sim, um dom que Paulo tinha e que Deus, então, o concede a partir do Espírito Santo. Mas nós não podemos deixar de levar em consideração toda a construção que Paulo vem trazendo da sua vida, né? Toda a sua característica de personalidade que Paulo vem trazendo da sua existência. E aí a gente se conecta, então, com esta sexta perspectiva, que é a perspectiva à luz da doutrina espírita, não é? À luz da doutrina espírita, a gente pode perceber que Paulo, então, ele era um espírito evoluído. Ele era um daqueles espíritos evoluídos que vêm à Terra, que muitas vezes acontece isso em nossa existência, muitas das vezes espíritos evoluídos são convidados a vir à Terra trazendo uma nova missão, trazendo uma nova perspectiva, trazendo novas construções, novas transformações, impactando de sobremaneira na vida de toda a humanidade. No livro dos Espíritos, no capítulo 1, no livro 2 do livro dos Espíritos, nós temos das questões 97 até a questão 113, falando justamente sobre isso, falando sobre as várias categorias de espíritos que influenciam na nossa vida, na nossa existência. Convido você depois a visitar o livro dos Espíritos a partir da questão 97 de Allan Kardec, que pergunta aos espíritos, né, se existia uma escala espiritual, uma escala de espíritos, e os espíritos então respondem a Kardec, explica para Kardec como é que é essa escala e que tipo de espíritos, né, contemplam para cada uma dessas escalas. Eu não vou fazer essa leitura agora, nós já estamos quase no final, então eu vou deixar que você visite esse texto e se tiver alguma dúvida, pode trazer para o nosso próximo programa, né, alguma dúvida caso você tenha, né, trazer para o nosso programa ou deixar aqui as perguntas no direct, né, para que a gente possa responder e trazer aqui no nosso próximo encontro, não é? Mas o que é importante para nós, né, o primeiro aprendizado é esse aqui, nós aprendemos então que Paulo é um espírito evoluído, que vem trazendo uma nova perspectiva, uma nova visão, um novo impacto de acordo, né, com a lei. Paulo apresenta nas suas colocações, em várias das cartas, muitos dos aprendizados muitos espíritas. O espiritismo não existia naquela época, mas Paulo já preparava aqueles que o ouviam para esses temas, né?
Temas, por exemplo, como a imortalidade da alma, temas como, por exemplo, a comunicação com os espíritos, temas, por exemplo, como a lei de causa e efeito. Em várias das suas cartas nós podemos encontrar textos orientando dessa forma. Outra questão importante é como Paulo interpretava, como Paulo colocava as cartas para aquelas épocas. Ele escrevia, ele utilizava de uma forma textual, de nomenclaturas, de forma textual, para cada uma das comunidades que ele frequentava, que ele se conectava. Então ele tinha o carinho de aproveitar o momento histórico, de aproveitar a situação daquelas comunidades, ou seja, as cartas sempre eram contextualizadas de acordo com a cultura, com a cultura daquela época, né? O que nós podemos aprender com a doutrina espírita? A doutrina espírita também ela faz dessa forma. Ela, enquanto ciência, enquanto filosofia, enquanto doutrina moral, ela traz para nós os ensinamentos e se adequa estes ensinamentos a cada momento da nossa vida. Quando nós lemos o Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, você pode fazer esse exercício, caso queira. Se você faz esse exercício em casa, se você faz o exercício, a prática do Evangelho no lar, por exemplo, cada um daqueles textos que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, eles servem para nós exatamente para o momento de vida que nós estamos passando. Você pode pegar o mesmo texto e lê-lo várias vezes, e ler em várias situações. Você vai perceber que a conexão daquele texto, ele se conecta, ele se apresenta justamente para o momento que você precisa na sua vida. Então, todo o contexto, todos os textos que são contidos ali no livro no livro Evangelho segundo o Espiritismo, e principalmente quando nós fazemos essa prática, que é a prática do Evangelho no lar, nós nos deparamos com isso. Quando a gente abre o Evangelho, quando nós fazemos a leitura, fazendo ela de maneira sequencial ou aleatória, toda vez que você abre um texto, você tem um contexto para aquele texto que você está lendo, para aquela informação espírita que você está lendo. Então, isso Paulo já apresentava lá naquela época, né, temas que convidavam aqueles discípulos a pensarem sobre isso. Não é? Outra perspectiva, outra questão que se conecta muito com a doutrina espírita. A ênfase que eram dadas nas cartas de Paulo sobre o amor, sobre a caridade e sobre a justiça. Amor, caridade e justiça são pilares fundamentais da doutrina cristã, não é? São pilares fundamentais da doutrina, dos estudos que nós fazemos da doutrina espírita. Amor e caridade e justiça, amor, caridade e bondade, não é? A caridade contém a justiça, a caridade sem o amor nós não conseguimos fazer caridade. Esses temas são fundamentais, são pilares fundamentais da nossa doutrina, não é? Então, Paulo já trabalhava esses pilares lá naquela época. Outra questão que Paulo já trabalhava nas cartas, nos textos, a ênfase da salvação individual. Ele sempre colocava para as comunidades, de acordo com as suas culturas, de acordo com o tempo, de acordo com o histórico, de acordo com aquele momento que eles passavam, mas ele sempre chamava a atenção também para a salvação individual, para o desenvolvimento individual dentro do coletivo. O desenvolvimento individual dentro do coletivo era a base fundamental. Você não desenvolvia uma comunidade inteira, mas você se desenvolvia individualmente para que a comunidade pudesse se desenvolver. Então ele sempre chamava a atenção para esses ensinamentos, de que você precisa se desenvolver para que a comunidade toda precisa desenvolver. Se nós trazemos isso para o nosso aprendizado, para a nossa existência, nós nos conectamos com isso. Nós, onde nós estamos, nós onde nós vivemos, no nosso núcleo familiar, com os nossos amigos, com as nossas relações, se nós não desenvolvemos, se nós não
desenvolvemos individualmente, como é que nós fazemos para que nós possamos desenvolver em comunidade? Então nós precisamos de promover isso em nós primeiro, não é? Lembra-se, lá no início do programa a gente já falava isso. A todo momento nós tocamos nesse assunto, né? Que o nosso autoconhecimento, a nossa reforma íntima, nós estamos aqui justamente para isso, nesse planeta de provas e expiações. E a sexta percepção, né? Uma sexta perspectiva, a fé e a razão. Isso também é base fundamental da doutrina espírita, né? A fé raciocinada, a fé pensada, não uma fé dogmática, não uma fé escura, não uma fé cega, mas uma fé raciocinada, uma fé obtida pela razão, uma fé obtida pelo aprendizado, pela intelectualidade, pelo desenvolvimento intelectual, pelo desenvolvimento moral, para que a gente possa ter uma fé verdadeira, para que nós possamos saber efetivamente, saber verdadeiramente o nosso caminho. Não é assim? Então, quanto isso também já era apresentado por Paulo lá naquele momento, lá nas suas cartas. E, finalmente, uma outra apresentação, já que Paulo já exercitava isso nos seus textos, o amor universal e fraternal, que é o amor divino, que é o amor da unidade cristã, né? Nós, únicos em Cristo, nós exercitarmos esse amor universal, que é o amor ao próximo, que é a nossa primeira lei maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Os caminhos de Paulo, os caminhos de Paulo, a jornada com Paulo nos traz muito aprendizado. Extremamente importante olharmos para a vida de Paulo de forma a aprender com ele a cada passo. Eu faço isso, por isso eu sou apaixonado nessa vida desse cara. E trago para você aqui também, com essa esperança, com esse desejo no coração de que, como a minha vida tem sido transformada, a sua também possa estar sendo transformada. Estamos sempre juntos, com a graça do nosso Pai Maior. Gratidão! Gratidão aos nossos benfeitores, à nossa espiritualidade maior, gratidão ao nosso Mestre Jesus, aos nossos coordenadores, os nossos irmãos coordenadores desse projeto, a todos os irmãos conduzidos até aqui para poder caminhar conosco nos caminhos de Paulo. Gratidão ao nosso anjo guardião, gratidão a essa oportunidade de estarmos aqui conectados com os caminhos de Paulo. Daqui a pouco, às 21 horas, continuamos aqui com o Homem Espírita. E na próxima segunda-feira, o nosso programa de número 5, Os Caminhos de Paulo. Bom final de segunda-feira, boa semana, fiquem com Deus, beijo no coração e até segunda-feira, se Deus quiser.